nós estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que é uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente vem aqui na frente, a gente tem que estar buscando aprender, a gente tem que estar pesquisando, mas a gente tem que estar muito mais esforçando para viver, porque senão fica palavras jogadas ao vento e que não resolve muito, no meu caso, para cada um de nós que está aqui na frente. Então é uma oportunidade única. E hoje, essa proposta de falar sobre Chico Xavier, eu falei com o Paulo só, porque Francisco Cândido Xavier, uma vez eu perguntava para ele como poderia chamar, e falava, Chico Xavier, Chico só, tá bom. Devido à sua simplicidade, à sua pureza. E falar de Chico Xavier, eu não vou ficar aqui contando os casos, porque tem N casos sobre tudo enquanto é assunto, que se a gente for no Google, a gente acha caso demais de Chico, porque Chico era, em primeiro lugar, a mediunidade dele era completa, ele tinha todas as mediunidades que a gente pensava, vidente, psicografia, materialização, todas as mediunidades Chico tinha. E aí, a gente vai ver que ele, quando eu falei Chico só, a gente vai ver que o Chico foi um dos maiores exemplos de amor, humildade e bondade que o Brasil conheceu. Porque nós sabemos que Jesus veio, Jesus encarnou aqui na Terra para nos trazer seus ensinamentos de perdão, de amor, de bondade. Jesus também ensinava e praticava tudo que fazia há mais de 2000 anos atrás. Depois da segunda revelação veio o Espiritismo, trazendo de volta todos os ensinamentos de Jesus que hoje nós estamos tendo oportunidade de estudar, de aprender e de vivenciar os ensinamentos novamente de Jesus. E no século XIX ainda nasce esse exemplo de bondade, de amor, de humildade, em 2 de abril de 1910. Estaria completando hoje 115 anos o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, antes de começar a falar sobre Chico Xavier. Alguém aqui tem algum problema? Não. Graças a Deus. Os espíritos também. Alguém aqui está sem dinheiro? Todo mundo cheio de dinheiro. Meu Deus, eu preciso ser um espírita mesmo, porque então eu não estou nesse rol, não. Alguém aqui já sentiu alguma dor, alguma doença? Não? Ninguém teve nada, uma dor de cabeça, uma dor de dente, nada. Porque Chico tinha tudo isso, gente. Chico tinha problema de angina, ele tinha problema respiratório, porque ele trabalhou numa fábrica de tecido com 11 anos de idade, ele teve problema respiratório, ele tinha câncer de próstata, ele tinha no olho, catarata no olho, que às vezes chegava a sangrar, e ele fez um trabalho maravilhoso. Então vocês aí, nós estamos, eu não, né, porque eu senti dor, eu sou pobre, não tenho dinheiro, então vocês têm a oportunidade de fazer muito mais do que Chico, porque ele, com tudo isso, ele fez muita coisa ainda. E eu vou ler, e peço licença para ler rapidinho um texto, uma parte do texto que está no livro Momentos com Chico Xavier, de Adelino da Silveira. Ele começa assim: que homem é esse? Doente, deu saúde a um incontável número de pessoas. Pobre de bens materiais, consolou inúmeros ricos. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Sem poder humano, orientou e consolou poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Sem títulos acadêmicos, apenas com o 4º ano primário, foi coautor de verdadeira enciclopédia, versando os mais variados temas sobre ciência, filosofia e religião. Apagando-se, iluminou nossos caminhos. De sua boca jamais se ouviu uma palavra de pessimismo,
ódio, condenação, revolta. Sua vida foi toda dedicada para que a fé se elevasse, a esperança crescesse, a bondade se expandisse e o amor triunfasse sobre todas as causas. Que homem é esse que, apesar dos sofrimentos que experimentou em toda a sua vida, ainda consegue sorrir além do cansaço, servir apesar das doenças, sofrer sem reclamar, fazer o bem aos que lhe fazem mal, orar pelos que o perseguem e caluniam, ajudar desinteressadamente, conversar com os animais, amar todos os seres, publicar 410 livros com 20 milhões de exemplares vendidos, sem nunca receber um centavo de direitos autorais. Que homem é esse? Que há muitos anos, capa e assunto das principais revistas de jornais do país, nunca perdeu a simplicidade. Que homem é esse que, após alguns anos retida em sua casa por doenças graves, bastou a simples notícia de que havia voltado a atender para que milhares de pessoas acorressem à sua cidade onde mora, simplesmente para vê-lo? Que homem é esse que resistiu 89 anos de massacre com a mesma paciência e serenidade dos primeiros seguidores de Jesus? Que nunca se cansa de fazer o bem? Nunca perguntei a esse homem se ele é feliz. Ah, mas deve ser porque faz a vontade de Deus. Ele tem um jeito manso de falar, um olhar límpido, como um céu sem nuvens, um sorriso franco de quem é autêntico. Esse homem não consegue mais falar sobre o Cristo sem se emocionar até as lágrimas. Seu nome é Chico, o nosso Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico Xavier. Chico, a paz que todo mundo quer. Eu achei muito interessante essa leitura, porque ela engloba tudo, gente. Porque Chico era um ser encarnado aqui na Terra, cheio de dificuldade. Nasceu pobre, uma família numerosa. Porque nós sabemos que antigamente era ter filho. Toda a família era numerosa. E Chico tinha muitos irmãos, mas o pai trabalhava como vendedor de loteria e a mãe, dona de casa. Então era pobre, que não tinha nem jeito de alimentar direito. E olha o que esse homem fez, olha o que eu acabei de ler. Aí se a gente pergunta se ele tinha dores, dificuldades, a gente sabe que tinha. Agora, ele tinha uma conexão enorme com a mãe dele. Com apenas 4 anos de idade, a mãe dele adoeceu, ficou muito doente. Só que ela chamou o Chico e falou com ele: Chico, eu estou muito doente e eu vou morrer. Não, Chico, eu estou muito doente e eu vou ter que ir para um hospital. Mas todo mundo vai te falar que eu morri. Não acredita não, porque eu não vou morrer. Eu vou voltar para ficar com você. Inclusive, disse que com 5 anos a mãe dele desencarna e ele está lá tranquilo, meio sorrindo, brincando, porque além de tudo uma criança de 5 anos. Aí as pessoas, alguns arriscavam, chegavam perto dele e falavam: Chico, sua mãe morreu. Aí ele olhava, dava um sorrisinho e falava assim: ah, ela já me avisou, ela falou que não morreu, ela falou que ia para o hospital e que ela vai voltar. A minha mãe não morreu. Então, olha só, 5 anos, 1910, 1915, olha que espírito era esse também, a mãe do Chico, que já tinha essa noção clara de imortalidade para passar para o seu filho. Então não era qualquer espírito. E aí o Chico, devido a essas coisas que ele conversava, ele era considerado louco, várias vezes foi considerado louco devido à sua mediunidade,
Então ele era considerado louco, mas nem por isso o Chico deixou o seu trabalho. E aí ele tinha muitos sonhos, assim como nós temos. Nós não temos sonhos. Gente, Chico queria uma vez até casar. Ele queria casar. Depois ele foi pensar, falou, meu casamento é com Jesus, porque eu tenho muita coisa para fazer, e desistiu. Foi uma bênção para ele, né, gente? Não que o casamento não seja uma bênção, mas no caso dele, o trabalho que ele tinha que cumprir com a tarefa dele, então ele tinha que cumprir. Eu coloquei ali uma das frases dele, porque eu acho essa frase assim maravilhosa para a gente poder estar meditando. Olha só, o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Só isso. Só isso. É fácil? É fácil. Amar aquele que está do nosso lado, amar os próximos, amar os inimigos. Ele só pediu isso. Então vamos ver como que o Chico lidava com tudo isso, né? O Chico tinha seus medos. Lá no Pinga Fogo 71, o Chico comentou que certa vez ele estava viajando de Belo Horizonte para Uberaba e no avião começou a dar aquela turbulência muito forte. Esse caso é maravilhoso, várias pessoas contam, né? E a turbulência forte e todo mundo começou a gritar, nós vamos morrer, e agora começou a rezar. O Chico arrumou uma gritalhada, vai meu Deus, socorro, socorro. Quando ele olha, quem estava entrando no avião? Emmanuel. Porque tem hora que a gente fala assim, a vida do Chico não foi tão difícil, porque ter Emmanuel ao lado, Emmanuel ajudava ele muito. Emmanuel puxava muito a orelha dele, isso sim. Não existe guia bonzinho para passar a mão na cabeça, não. É o que Divaldo Pereira fala sobre Joana de Ângeles. É o que o Raul Teixeira comenta, que certa vez ele estava no quarto dele, e ele pensando algumas coisas lá, quando ele viu acho que Camilo era o guia dele chegando, ele falou, mas isso lá é hora de guia chegar? Porque as coisas que ele estava pensando não condizia muito com o que ele tinha que fazer. Então o Emmanuel apareceu lá no avião, o Chico gritando, socorro, vale-me Deus, meu Deus, socorro, eu vou morrer. Aí o Emmanuel chegou perto dele e falou assim, se você vai morrer, então pelo menos morra com educação. Não me perguntem o que é morrer com educação, que eu não sei. Viu, gente? Não sei. Mas o Chico calou a boca e foi fazer as preces. Morra com dignidade. Então, a gente não sabe, né? Porque a gente estuda muito sobre morte, é uma das coisas que a gente nunca está preparado, eu acho que é para a morte. Então tem que morrer com dignidade e com educação, viu, gente? Lembra disso aí. Porque foi Emmanuel que falou. E aí nós vamos ver algumas características do Chico, para nós compararmos com nós, para nós vermos o que a gente está fazendo na nossa vida. Dessa oportunidade única que é estar aqui reencarnado, porque tem milhões lá na fila esperando, está no nosso lugar. E nós estamos aqui levando a vida de corda bamba, naquela música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e o negócio não é por aí não. Então vamos ver algumas características do Chico, para a gente comentar. Olha só, o Chico, nós falamos, o Chico é amor. O Chico é amor, e ele, amor e caridade, era um dos símbolos que o Chico sempre trabalhou, amor e caridade. Ele sempre comentava que o amor, que a caridade é o amor que se move. Então, quando a gente puder, tiver condições, é fazer a caridade. Mas não é essa caridade que a gente sempre está comentando, não é essa caridade de dar uma cesta básica, cumpri com a minha obrigação, estou livre agora e pronto, e o outro vai lá e eu já fiz a minha parte. Não é isso não, caridade é muito mais do que isso. É como fala lá no Livro dos Espíritos, caridade é benevolência para com todos, perdão das ofensas e... o Micael que me ajuda sempre, né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com as faltas dos outros. Porque ao viver essa caridade, ela é completa. É lá dentro de casa. É meu marido que está falando sem parar, eu estou sem paciência, eu saio de perto, eu não estou fazendo caridade. É meu filho que chega
preocupado com algum problema dele e eu não paro para ouvir o problema dele, a situação dele, porque eu não tenho tempo, ou estou sem paciência, ou alguma coisa. Nós não estamos fazendo a verdadeira caridade. Não adianta a gente dar uma cesta básica, dar roupa para o bazar. É válido? É, lógico que é válido. Mas nós temos que observar o mais que nós estamos fazendo na nossa vida. Porque o Chico ouvia, o Chico atendia, o Chico conversava. Então, quando a gente bate na nossa porta, a dona de casa sabe o que é isso, né? Tem hora que bate na porta, naquela hora em que a gente está mais apertada. Ou você está fazendo almoço, ou está atrasado com alguma coisa, e bate na porta e a gente reclama. Ah, está pedindo aí. Ah, meu Deus, mas isso é hora? É hora. Jesus mandou alguém na sua casa lá, não precisou nem de você caminhar para fazer caridade, ele mandou alguém lá, é hora. Vai lá, não tem nada, dá um saco um pacotinho de fubá, de farinha, mas para e conversa um pouquinho com a pessoa, vê qual a dificuldade dela, por que ela está naquela situação. Ali a pessoa muitas vezes ela eleva o seu padrão de vida porque ela se sente valorizada. Quantas vezes ela sente que ninguém elevou o pensamento, a voz ou deu interesse para conversar com ela um pouquinho? Essa é a real caridade. Então a gente tem que ver que nós precisamos de estar fazendo isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Marido, com a esposa, com o vizinho, com o amigo. Gente, às vezes a pessoa chega perto da gente assim, ó, destruído. A gente nem olha e fala assim, não, mas você está mal, é credo. Tá mesmo, então vamos conversar, saber o que é. Vamos tentar ajudar, elevar, levantar o ânimo desse nosso irmão. A gente ainda critica e acaba afundando mais ainda. Então não é por aí. Outra característica dele, o perdão e a compreensão. Mesmo diante de todas as críticas que ele recebia, Chico jamais parou. Ele entendia as pessoas, ele sabia que cada um de nós estamos no nosso grau de elevação, nós estamos no nosso grau de entendimento. Então, quantas vezes, devido a alguma fala, a gente fica chateado com a pessoa? Não é isso, gente? A gente não perdoa. Tem hora que eu falo assim, gente, mas Micael me falou de um jeito. Micael não podia ter feito isso comigo, não. Às vezes Micael também não estava no dia bom, ele falou, depois ele nem lembrou o que ele falou, nem como falou comigo. Eu guardo aquilo, eu guardo aquela bola de fogo e falo assim, deixa o Micael que chegar perto de mim, ele vai ver comigo. Gente, a bola de fogo está queimando a minha mão. Até que Micael, depois que Micael às vezes viaja, casa, muda de cidade, eu estou lá segurando a bola, me queimando, porque eu não perdoei, fiquei magoado. Hoje em dia, a ciência já comprovou que muitos cânceres é devido à falta de perdão, à mágoa que nós guardamos dentro de nós. Então, perdoar é algo assim que a gente deve fazer toda hora. A gente vê hoje em dia, muitas vezes, nas casas espíritas, hoje é tão tal de melindre, que conforme a pessoa, a gente tem que saber até como é que a gente fala. Tem que pisar em ovos para conversar, porque senão fica melindrado. Nós temos que abrir nosso coração. A gente está diante de uma doutrina espírita maravilhosa que traz para nós tanto ensinamento. E tudo eu fico magoado, chateado com fulano. Ah, quer saber? Eu não vou na casa do caminho mais, porque Vanessa está indo, e Vanessa me chateou, Vanessa falou um tanto de coisa comigo, eu vou lá para o Silvio Jardim. Vai adiantar eu ir para o Silvio Jardim? Não, porque eu vou achar outra Vanessa lá. O problema não é a Vanessa, não, o problema está comigo. Aí eu vou para o Silvio Jardim, encontro uma lá que vai me chatear, vai me magoar, aí eu vou para outra casa. Tem um ditado que fala, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Vai observar, por que me incomodou? Por que eu fiquei chateado? Nós somos irmãos, o Chico entendia isso. Nós somos irmãos na caminhada. Eu, por exemplo, às vezes eu já venci uma dificuldade que eu tinha, mas eu estou com N dificuldades. Baú ainda não venceu a dificuldade que eu venci. Aí eu vou falar, ah lá, o Baú faz isso, mas Baú já venceu outras que eu não venci. Então nós temos que entender, gente, cada um, é compreender, é perdoar,
é procurar ficar bem diante das situações, porque o Chico ficava. Ele entendia. Eu vi em um livro, eu não sei qual livro agora, não sou igual Dari, que busca lá na memória e traz os nomes dos livros, mas eu vi uma vez falando assim, que os espíritos superiores, eles não ficam magoados, eles não procuram ficar justificando nada com ninguém, não. Tem hora que a gente fala, ô Beth, mas você ficou chateado comigo, deixa eu te explicar aqui. Não, entenda a situação, deixa a Beth, uma hora ela vai entender, e eu não tenho que ficar justificando. Eu tenho que procurar ficar bem, independente da situação. A humildade e a simplicidade. Nós sabemos que é claro. O Chico, humilde e muito simples. Teve uma vez, tem lá na internet, tem, no Google, é só pesquisar lá, Pinga Fogo de 71. Um programa de televisão que fizeram, convidaram o Chico, mas foi uma verdadeira armadilha. Um padre da época não gostava dele, então resolveu fazer esse programa para acabar com o Chico. Aí foi tudo planejado, as perguntas, o que ia fazer. Gente, o Chico acabou desbancando todo mundo. Com a simplicidade, com as respostas, com carisma, com sorriso, procurando entender, na humildade, na simplicidade, ele acabou conquistando todo mundo. Porque hora nenhuma ele atacou. Tem hora que a gente acha que atacando as pessoas a gente vai ficar bem. Os ensinamentos de Jesus também não são esses. Jesus jamais falou isso. Jesus ensina que quanto mais a gente tiver simplicidade, quanto mais a gente procurar entender o outro, melhor nós vamos ficar. E voltando, não preciso voltar não, mas quando a gente fala de humildade, é porque eu lembrei que tem hora que a gente fala assim, ou já ouviu alguém falar, não, eu sou humilde, eu sou tão humilde. É porque às vezes a pessoa não tem recurso material, então ela confunde, ela acha que humildade ela não tem recurso. Mas a falta de humildade é o orgulho. E tem hora que esse orgulho fala alto, grita dentro de nós, porque basta um olhar diferenciado, aquilo já mexeu comigo. Margarida, por que você está olhando assim para mim? Como assim? Não, você está olhando diferente para mim. Aí eu já fico chateada, porque Margarida está olhando diferente para mim. Agora ela olhou a filha da sua. Então, é orgulho nosso, gente, não tem que ficar assim, não. É sempre compreensão. Aí quando ele fala da fé e da esperança, quer maior ser que tinha fé? Igual ele não conseguia falar de Jesus sem vir aos seus olhos lágrimas, porque ele entendia a força de Jesus nas nossas vidas. Quantas vezes a gente vai fazer um exame e aí vai lá, leva para o médico lá o exame, ela fala assim, peraí, eu vou ter que te pedir outro exame, e fala lá uma palavra lá científica, que a gente nem sabe o que é, porque deu um baixa, não sei o que tem lá, fala lá o nome científico. Aí a gente já abre o olho e fala assim, o quê? O que eu tenho? Ela fala, não preocupa não, vamos fazer o exame, vamos fazer. Aí eu corro lá no Google, pego aquela palavra e olho lá e falo lá alguma coisa que eu entendo lá que eu estou com câncer. Pronto. Aí eu já estou morrendo. A médica não quis me falar que eu estou com câncer. E aquilo já cai meu padrão vibratório, já cai a minha imunidade, já cai tudo porque eu estou com câncer. A médica não falou isso não. Cadê a nossa fé? A gente quer ver o lado negativo e eu já fico mal, aí eu faço outro exame, já estou mal. Se a médica não olhar o outro exame, eu posso não estar com câncer, mas eu adquiro câncer. E eu vou morrer de câncer, porque eu estou acreditando que eu estou. A ciência já está comprovando isso. Pessoas com câncer que entregam, é qualquer doença, mas principalmente o câncer estão estudando, que entregam, como se diz a situação, morre. Morre mesmo. Agora aquela que luta, que tem fé, que sabe que existe uma força maior e procura cuidar e vai, toma os remédios direitinho, faz tudo que os médicos pedem, vem numa casa espírita, toma água purificada, toma os passos, participa de reuniões, vai se fortalecendo. Muitas vezes ela vai fazer exame novamente e o médico fala assim, o que você fez? Você foi curada.
mas depende de nós. Nós não podemos ficar acreditando no mal. Nós temos que ter fé. A nossa vida é caminhar, é ter fé. E aí, esperança, gente, quer mais do que a esperança que o Chico passou para as pessoas? Quantas cartas psicografadas que o Chico passou, consolando mães, consolando filhos, consolando os pais que desencarnaram, às vezes de modo trágico. Inclusive foi comprovada a veracidade da psicografia dele, que inclusive até num julgamento entrou uma carta psicografada e ela foi válida como argumento, devido à veracidade da psicografia de Chico. Então, quanta consolação! E nós não podemos consolar as pessoas que estão próximas a nós? Podemos, gente. Basta observar, olhar no olhar de cada um e procurar muitas vezes conversar. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, às vezes ela não está precisando de palavra, está precisando de um abraço. O Chico, quando as pessoas... Teve uma vez que o senhor foi procurá-lo e contou, e falou, e conversou, e começou a chorar. O Chico estava sem argumento, quem quer fazer? Ele parou a chorar também. Então vamos chorar junto. A dor do outro passa a ser dor minha, porque eu interesso pelo outro. Eu não estou vivendo uma vida em que eu estou olhando por cima e os outros que estão ao meu lado, o problema é do outro. Não. Nós temos que começar a olhar nos olhos das pessoas e procurar entender cada um do jeito que ele é, sem julgar, sem condenar, respeitando, porque o nosso anjo da guarda, nossos espíritos familiares, eles nos respeitam. Muitas vezes eles nos intuem através do pensamento. Eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho a minha escolha. Muitas vezes eu não escolho o que ele me inspirou, mas eu sou livre. Ele não fica com raiva de mim, ele não fica chateado comigo, ele só sabe que eu vou ter uma consequência, porque todas as nossas atitudes têm uma consequência. Ele sabe que muitas vezes eu não vou ter uma consequência boa e depois eu vou ter que tomar outra atitude. Então são coisas que a gente tem que ver, que nós precisamos de trabalhar dentro de nós. Vamos passar para senão não vai dar tempo. O trabalho e a dedicação. Quer mais do que Chico trabalhou? Ele era datilógrafo. Os mais jovens aí não sabem o que é datilografia, né? Esteve, você fez curso de datilografia? Pois é. Mas nós fizemos, viu, gente? Eu não, minha mãe que me contou que tinha curso de datilografia e o povo trabalhava de datilógrafo. Então, tinha curso de datilografia e o Chico era datilógrafo. Ele trabalhava para pagar as contas, para ganhar o pão dele. Como diz o Paulo de Tarso, para não ser peso a ninguém, nós temos que trabalhar. Mas durante o horário de almoço, depois do trabalho, o Chico ia psicografar os livros que ele fez com o Luiz Emmanuel. Então, muitas vezes, depois do trabalho, ele ficava psicografando o livro Paulo e Estevão, que é um best-seller. É um livro super importante, que muitas vezes nós espíritos não damos valor. E outras pessoas sem religião, de outra religião, que lê, elas valorizam. Porque o Chico, durante o tempo que ele descansava, ele estava trabalhando, psicografando, visitando, auxiliando, psicografando cartas. E nós? Chama a gente para fazer uma campanha do Rio domingo de manhã. Ah, não, domingo de manhã? Eu sou filho de Deus, eu tenho que descansar, é normal. Levanto cedo a semana inteira, vou levantar para fazer campanha do quilo. Aí chama para o churrasco. Não, churrasco eu vou, viajar eu vou. A gente é por fome, não podemos ser assim não. Nós precisamos de bem, que a nossa vida não é um vai e vem não. Vamos fazer o bem. Aí eu levanto cedo e vou para a campanha, faço a campanha, às vezes até daquele jeito, né, meio sem forçar. Quando eu chego em casa, me dá uma alegria. Aquela alegria que ninguém precisa de bater nas costas e falar parabéns, mas é uma alegria íntima, porque eu me esforcei, eu saí da minha zona de conforto, eu fiz algo por alguém que reflete em mim primeiro, que é para mim primeiro. Eu lembro quando nós estávamos começando a Casa do Caminho, que foi a proposta de iniciar a Casa do Caminho. Tem aqui os companheiros que iniciamos, éramos 6, tinha uma novela assim, éramos 6, não. Você lembra quanto mutirão? Quanto mutirão, quanto carrinho. A Cláudia ficava fazendo posto para tirar foto.
perto das latas de concreto, mas não era não, gente, nós trabalhávamos também, as mulheres também trabalhavam. Nós trabalhávamos, era um tempo assim que a gente trabalhava, mas a gente estava feliz, tinha um objetivo, tinha um propósito. Então é isso, o trabalho no bem, ele nos realiza, ele faz bem para nós. Então a gente tem que ver que é dedicar, gente. É dedicar, igual o Espiritismo. Nós estamos precisando de arregaçar as mangas, aí tem tanta gente sofrendo, tem tantas pessoas pensando em suicidar, tem tantas pessoas desorientadas. Nós podemos nos psicografar cartas igual o Chico, mas nós podemos dar atenção e nós podemos auxiliar, sim. Tem hora que a gente fala assim, as casas espíritas estão tudo vazias. Por quê? A culpa é nossa. Porque às vezes nós não estamos dando atenção àqueles que vêm. Nós precisamos de mudar o jeito de ser para que nós possamos atrair as pessoas e elas verem que nós temos aqui um arsenal, algo assim perfeito e maravilhoso que vai mudar a nossa vida. Mas eu tenho que mudar a mim primeiro. E como que eu vou mudar a mim? Se eu entender, se eu procurar estudar, se eu abrir os meus conhecimentos e procurar trabalhar dentro de mim. Aí eu vou ser uma pessoa diferente, como diz Paulo de Tarso, vou deixar de ser aquele homem velho e passar a ser um homem novo. Aí eu me lembro, quando nós inauguramos a casa, e esse trabalho continua até hoje, eu não tenho que bater concreto, não tenho que ficar fazendo posto para tirar lá foto, a gente fazia muito lanche, né? Muito lanche, os homens trabalhando aqui, era perfeito. Mas a gente pode continuar, porque tem hora que a gente desanima. A gente desanima e a gente tem a tendência nossa a largar tudo. Eu não vou lá mais. Eu não vou na tarefa, eu não vou na reunião pública, eu não vou fazer mais nada. Por quê? Ah, porque eu não quero. Não, porque eu estou chateado. Não, por causa disso. A gente já arruma um tanto de argumento. Aí eu me lembro que logo depois que a gente tinha inaugurado, eu tive um sonho. Quem já teve aquele sonho que quando você acorda, você acha que no acordar a realidade não é real e que o sonho é que era real, de tão real que era o sonho. Eu me encontrava para iniciar uma corrida, essas corridas igual tem em São Silvestre, e eu vi que eu estava totalmente preparada como uma atleta, a roupa de atleta para participar da corrida. Quando foi dada a largada, eu comecei a correr, e vi aquele monte de pessoas do meu lado, correndo. Quando eu observei, já tinha uma turma lá na minha frente. Eu pensei assim, mas como assim? Eu estou correndo, não vi ninguém passando na minha frente? Por que eles já estão lá? Aí começa as perguntas, por que eles estão lá e eu não estou? Na hora, eu tive inveja, eu tive raiva dos que estavam lá na frente. Só que aí eu vi que aquela inveja, aquela raiva não ia me levar a nada. Eu comecei a ter vontade de ir para frente, mas uma vontade de acompanhar. Larguei a inveja, larguei tudo e comecei a vibrar, a ter vontade, a impulsionar meu pensamento. Então eu vi que eu já corria leve, como se eu estivesse levitando. E daí a pouco eu já estava lá, ao lado daqueles que corriam também leve na frente, não vi mais ninguém na minha frente. Foi uma felicidade tão grande. E eu continuei correndo. Daí a pouco teve uma parada. Sabe quando a gente está viajando, que tem aqueles restaurantes na parada? Você ir no banheiro, lavar as mãos, tomar uma água, tomar um lanche. Então tinha esse restaurante na beira da estrada. Paramos e fomos lá mexer e tal. Quando eu observei, que eu olhei ao meu redor, não tinha ninguém lá, eu estava sozinha. Eu falei, como assim? Cadê o povo? Aí eu fiquei com raiva de novo, falei, por que ninguém me chamou? Todo mundo me deixou sozinha, se tiver coragem de me deixar sozinha. Aí fiquei chateada e cheguei na porta do restaurante. Quando eu cheguei lá, foi outra surpresa. Ou eu não tinha observado, ou a cena tinha mudado, mas tinha várias bifurcações, vários caminhos. Eu não vi ninguém, não sabia para onde eles tinham ido, o que tinha acontecido, o que eu tive que fazer. Sentei no meio-fio e fui chorar.
E acordei chorando, mas chorando e soluçando, e daí, o que está acontecendo? Você está louca? Aí eu fui contar o sonho e nós fomos analisar. Olha só, eu comecei a ficar desanimada com as tarefas e não queria participar. Aí nós fomos analisar o sonho. Quando eu me vi totalmente vestida de corredor, é porque eu me preparei. Não é isso? Eu não estaria no local desse se eu não tivesse preparado. A nossa reencarnação é um preparo, é uma oportunidade. Não adianta a gente falar assim, eu não pedi para nascer, que nós pedimos. Nós não pedimos, não, nós imploramos para nascer. Aí a gente tem essa oportunidade, nós nos preparamos e eu estava lá para iniciar a corrida, então eu tive oportunidade. A reencarnação é oportunidade. Iniciei a corrida, iniciei minha vida, oportunidades diversas. Quando eu vi as pessoas na frente, eu fiquei com raiva, com inveja, são sentimentos que nós temos o tempo todo, mas nós precisamos de ter coragem de olhar para dentro de nós e mudar esse sentimento. Porque eu tenho inveja, tudo bem, nós não somos perfeitos, a gente está na caminhada. Mas eu alimentar essa inveja é diferente. Aí na hora eu tentei mudar. O esforço, a vontade, o pensamento que me impulsiona, ele me auxilia. Então, na hora, a mudança de pensamento, a vontade, fez com que eu ficasse mais leve. Então, é isso que trabalha com a gente. Quando a gente consegue trabalhar os nossos sentimentos inferiores, a gente se sente mais leve. Quando eu encontrei com o pessoal, me senti bem, porque é lógico que a gente quer estar à frente, é lógico que a gente está com as pessoas, quer estar com as pessoas boas. Mas quantas vezes a gente não passa por onde? Aí a parada no restaurante, o que é essa parada no restaurante? O que a vida nos oferece? A vida nos oferece N situações. Nós estamos diante do mundo em que várias coisas assim, se deixar, a gente se perde no caminho, gente. Fala a verdade. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar, quando eu aposentar, eu aposentei, gente. Quando eu aposentar, eu vou parar e vou fazer isso. Aí eu aposento, eu quero trabalhar porque eu quero comprar outra casa. Eu vou trabalhar, eu aposentei, mas eu quero comprar uma casa na praia. E nós esquecemos muitas vezes o objetivo nosso. Peraí, a vida está me dando a oportunidade de dar aquela parada, aquela respirada. Não vamos deixar nos envolver pelos atrativos do caminho, que muitas vezes a gente vai ficar sozinho. Não sozinho de todo, porque muitas vezes as pessoas vão estar ao nosso redor. Mas aqueles que eu fiz o compromisso, aqueles que eu tinha que estar caminhando junto, eles avançaram. Parente, mãe, pai, filho, irmão, eles vão embora, eles avançam e eu fico para trás. Aí o que? É sentar meio e chorar. Porque pediu outra oportunidade para a gente voltar. Gente, até hoje, quando eu sinto qualquer desânimo, que a gente cria um monte de coisa boa na cabeça da gente, quando acontece qualquer desânimo, eu lembro do sonho, eu lembro assim, com emoção e tudo, aí eu logo saio correndo. Tem hora que eu chego atrasada, aí eu falo que eu perdi o Uber, que a lotação atrasou, mas eu chego. Porque eu lembro do sonho e eu falo, eu não vou parar. A minha caminhada é para continuar. Eu tenho um objetivo, nós temos que ter um objetivo. Nós temos que caminhar apesar dos pesares. E aí, eu fiz uma anotação aqui sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um tratado de felicidade. Quem ainda não teve condições, não leu, pega a Bíblia lá e lê o Sermão do Monte. É assim, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes os que sofrem, felizes os que choram. E quando a gente vai entendendo realmente esse ensinamento de Jesus, a gente vai vendo que realmente é esse o caminho. No final do Sermão do Monte, tem vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal da terra. O sal, elemento líquido, claro, mas que ele dá sabor a qualquer alimento.
Faz uma comida, tenta colocar os melhores ingredientes, mais caros, e não coloca sal para você ver. Vai ficar aquela coisa sem gosto com a massa. Então o sal, ele dá o sabor, ele tempera, ele muda. Então vós sois o sal da terra. O Chico Xavier não fazia esse papel do sal da terra? Na sua transparência, ele dava cor, ele dava sabor à vida das pessoas. E nós também podemos e devemos fazer isso com a nossa vida. É a proposta do Cristo. É o que Chico veio nos relembrar também. É o que a doutrina espírita traz com os ensinamentos. Então vamos ser esse sal da terra, que não se corrompe, mas que muda o sabor, que auxilia, que traz essa diferença na vida das pessoas. Foi o que Chico fez e que nós podemos fazer, porque nós vimos que ninguém está doente, todo mundo cheio de dinheiro, todo mundo tranquilo. Então vamos, oportunidade para a gente trabalhar o que Chico trabalhou doente, sem dinheiro, cheio de mazela, porque ele fez. Então é sinal que nós podemos fazer muito mais, não é isso? Aí tem uma frase aqui, olha só, Chico Xavier nos deixou um legado de amor, humildade e esperança. Suas palavras e atitudes nos mostram que a felicidade está em servir, perdoar e acreditar. Que possamos aplicar seu exemplo no dia a dia e construir um mundo melhor. E essa frase, que é maravilhosa, que quase todo mundo sabe. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então é proposta, mas eu não mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei o Cristo na cruz, eu joguei pedra na cruz, eu matei muitas pessoas, ficou lá, é agora. Um recomeço, vamos começar agora. Levantar a cabeça, sorrir, ser otimista, valorizar a vida, agradecer, ser grato a Deus, independente das mazelas, das dificuldades. Vamos mudar, vamos ser diferentes agora. O Chico desencarnou no dia 30 de junho de 2002, conforme foi lido aí na biografia, e ele falou que ele ia desencarnar no dia em que o Brasil estivesse mais feliz. Aí eu lembro que a Casa do Carmo foi inaugurada no ano de 2001. No ano de 2002 nós fomos fazer uma confraternização num sítio aí, o Baú, que sítio que é? Baú não foi, ele foi esperto, não, ele não foi com a gente, ele teve que ir depois, porque, gente, nós saímos quando foi de madrugada, de noite, nós no lugar erro, ninguém conhecia nada, uma escuridão, o ônibus estraga, tem que chamar baú. Você dá um jeito. E arrumado um tal do burro lá, que não quero burro também, que eu não sei, com a carroça, para poder levar o povo que estava primeiro, que tinha dificuldade. Eu estava grávida da Giovana, minha filha mais nova, porque ela nasceu em outubro de 2002, isso era junho de 2002. Eu estava com uma barriga imensa. Então a primeira a ser colocada na carroça fui eu, com as crianças, né? Hoje, mas coitadinho do burro, ele sofreu demais, que ele ia e voltava, buscando o povo até que o baú chegou e deu um jeito no ônibus. Mas no outro dia, estava lá todo mundo com tampa de panela, com a maior confusão, para poder assistir a Copa, que seria o dia da Copa, todo mundo naquela alegria. O Brasil ganha, direto campeão, era grito, era aquela confusão, todo mundo batendo panela. Aí veio a notícia: Francisco Cândido Xavier acabou de desencarnar. Nós sentimos, lógico, sentimos muito, fizemos oração, vibração, mas a alegria continuou, porque afinal de contas a vida continua, e são os ensinamentos que Chico passou para nós. A vida continua, vamos ser felizes, não existe desencarne, não existe morte, existe transformação, e nós temos que ser felizes. É agora, é aqui, do jeito que nós estamos, como que nós estamos. E eu gostaria só de fazer uma... Cadê o meu papel? De fazer uma homenagem a Chico, cantando uma música.
música que todos podem acompanhar, porque a música realmente fala tudo o que Chico era, para a gente encerrar. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, abre nosso coração, nossa mente, para que nós possamos realmente viver como o nosso irmão viveu, porque mais felizes seremos. É a promessa de Jesus. Corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Pense, irmão, que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao Rei da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou